Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a tia Daisy, professora de ciências, para mais uma aulinha com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado da aula anterior, tenha sido proveitosa, tenham conseguido compreender tudo direitinho e estou ansiosa para o nosso encontro online, para poder ver o rostinho de cada um de vocês, poder conhecer, saber o nome, tá bom? E também fazer a correção da nossa atividade que foi proposta após a nossa aula, tá certo? Para darmos início à nossa aulinha de ciências do dia de hoje, a tia Daisy trouxe para vocês uma poesia. Eu farei a leitura e através da poesia vocês já vão começar a entender do que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai aprender um pouco mais, tá certo? A poesia tem por título As Árvores e nos diz assim: as árvores são muito importantes. Delas nós temos que cuidar, dos frutos nos alimentamos. Ela não devemos maltratar. Assim a natureza pode ficar melhor. As árvores vamos preservar. Se não fizermos isso, tudo irá piorar. Das árvores, então, vamos cuidar. E quem fez essa poesia foi Rafael Gabriel, lá do blog Recriando a Natureza. Como vocês puderam observar na poesia, a tia vai falar um pouquinho para vocês das árvores? Não. Em si, né? A tia vai falar sobre fotossíntese, por isso a tia trouxe as árvores. Como assim, tia Daisy? Bora lá. A tia vai explicar por tópico, tudo direitinho para vocês. Por que eu trouxe uma poesia das árvores? Olha só, as plantas são seres autotróficos, ou seja, elas são capazes de produzir seu próprio alimento, tá certo? Tia Daisy, e o que é fotossíntese? Como o próprio nome diz, já dá pra gente ter uma noçãozinha do que significa. Olha só, foto vem de luz, síntese, produção de luz. Na aula anterior, nós estudamos sobre o Sol, como essa energia solar ela vem até a Terra. Nós vimos que a localização no espaço onde o planeta Terra se encontra, a distância do Sol é essencial para que tenha vida, porque a energia, essa luz solar que penetra no planeta Terra, ela é suficiente e necessária para todos os seres vivos que compõem, não foi isso? Pois bem, então olha só, fotossíntese é a captação dessa energia solar, que é a energia luminosa que nós chamamos, e transformação dessa energia em energia química para que tenha vida dos animais, dos vegetais. Hoje, tia Daisy, os animais fazem fotossíntese? Não, tá certo? Mas nós precisamos dos vegetais para nos alimentarmos, né, e mantermos vivos. Tia Daisy vai explicar o melhor daqui a pouquinho sobre isso, beleza? Então, bora lá. Tia, quem são esses seres que realizam fotossíntese? Fotossíntese, nós temos as plantas, né, que são representantes aí dos vegetais, as algas, que não são água, tá certo? São algas. Quando nós vamos à praia, geralmente a gente encontra, na verdade, parecendo com um vegetal no chão, dentro da água. E ali a gente não pode dizer que é um vegetal, porque tem algumas coisas e não tem, né? Tem algumas coisas e é em falta, digamos assim, nas algas, que nós não classificamos ela como um vegetal, mas elas realizam fotossíntese, tá certo? Então, ó, as plantas, as algas e algumas bactérias que pertencem aos procariontes, tá certo? Eles realizam fotossíntese, captam essa energia do sol para eles, dentro de uma estrutura que tem na célula de cada um deles, capta essa energia do sol e transforma através de reações químicas em energia química, em produtos químicos, tá certo? E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, como ocorre, tia Daisy? Como a tia acabou de explicar. Recebe essa energia do sol, absorve, tem uma estrutura lá dentro da célula que é responsável. Tipo, um exemplo, quando a mãe diz, olha, você vai ficar responsável por fazer tal coisa. Não é você que faz? Pronto. Então, nós vamos conhecer qual é a organela dentro da célula que é responsável por receber essa energia do sol,
ter lá os seus amigos dentro dela, né, modo de dizer, que vai ajudar a transformar essa energia do sol, que é energia luminosa, em energia química, que é vital para a sobrevivência. Como assim, tia Deise? Olha só, nós seres humanos, para nos mantermos de pé, o que é que a mãe diz? Saco vazio não fica de pé, né? A gente precisa comer, que é fonte de energia. Através dos alimentos, nós temos os carboidratos, os lipídios, tudo fonte de energia, não é verdade? A gente come, as nossas células passa pelo processo de mastigar, não é isso? Vem todo um processo dentro, através do nosso estômago e todos os, digamos, os tecidos e órgãos presentes que irão fazer esse processo de captar, de receber o que é necessário para a nossa vida, para nos manter vivo, para as células como fonte de energia, não é isso? Assim são os vegetais. Ninguém vê um vegetal sair por aí procurando comida, né? Mas é como se fosse a fonte de comida, a fonte de energia dos vegetais. É a luz solar e a água. E através dessa luz que eles recebem e a água, eles fazem essas modificações químicas para poder liberar oxigênio, que é o que nós respiramos, não é isso? E também algumas outras substâncias como o açúcar. Como assim, tia Deise? E o açúcar vai sair de toda a planta? Não. E a gente vai entender melhor sobre isso, tá certo? Dentro da célula dos vegetais tem uma estrutura que a tia Deise tentou mostrar para vocês aqui através de um desenho, que é o responsável por receber essa luz do sol e transformar, tá certo? Então, nós chamamos ele de cloroplasto. Então, são os cloroplastos os responsáveis, o carinha responsável por receber essa energia luminosa e dentro dele tem algumas estruturas que vai fazer esse processo, tá certo? Então, para ocorrer a fotossíntese é dentro dessas organelas, no caso dentro do cloroplasto. E dentro do cloroplasto tem alguns amiguinhos, lembra que eu falei que no caso são os pigmentos fotossintetizantes, que é a clorofila. A tia vai explicar melhor, vocês vão compreender. Tia, esse assunto é difícil, é meio chatinho, né? Complexo. Não, não é. É só prestar atenção na sequência e vocês irão compreender. Na dúvida, pausa o vídeo, volta lá para a explicação e no final da aula eu dou uma breve resumida para vocês compreenderem melhor, tá certo? Então, ó, nós temos duas etapas da fotossíntese aqui. Nós temos a fase luminosa e nós temos a fixação desse carbono. Como assim, tia Deise? Olha só. Na fase luminosa, essa energia do sol, ela vem e é absorvida. Feito esse processo, vai nos dar, digamos assim, o oxigênio. Já nessa fixação do carbono, é o que vai acontecer a reação química e a transformação em outros produtos, como a sacarose, o amido, que é o gosto doce que a gente sente ou não desses vegetais, das plantas. Preste atenção, olha só, deixa a tia mostrar aqui a imagem para vocês. Faz de conta, que a tia não sabe desenhar bem, mas faz de conta que é um cloroplasto. Se vocês preferirem na internet ou no próprio livro, na internet, vocês colocam lá, imagem de cloroplastos. Então, vocês vão ver precisamente essa imagem, tá certo? Mas vamos lá, ó. A tia tentou fazer aqui, para vocês entenderem melhor. A membrana, que é como se fosse um envoltório, né, protegendo esses cloroplastos. Tia Deise, o cloroplasto, ele vai estar, é desse tamanho como é que se diz, nas folhas? Não, ele é microscópio, tá certo? A tia Deise trouxe um pouquinho maior aqui, né? Algumas vezes bem maior, para vocês poder conseguir entender melhor. Então, olha só. Dentro dos cloroplastos, nós temos, é como se fossem umas moedinhas empilhadas, que nós chamamos de tilacoide. Dentro desse tilacoide, onde tem a clorofila, que é responsável pelo pigmento verde. Então, ó, veio o sol, tá lá o cloroplasto, tá certo? Nessas plantas, os tilacoides irão absorver, né, e a clorofila, transformando essa energia, tá certo? O que vai dar a pigmentação, como também vai nos dar a questão do oxigênio. Quando a gente fala, né, respira gás carbônico aliás, respira oxigênio e libera gás carbônico. Então, aqui nesse processo dos vegetais, ele libera pra gente o oxigênio.
Por isso que é tão importante os vegetais. Dentro também, né, dos cloroplastos, nós temos os estroma. E o estroma é aqui onde vai realizar aquele processo da fixação do carbono. Quando vocês estiverem mais na frente, Fundamental 2 e médio, é que vocês irão estudar sobre a parte química, tá certo? Desse processo da fotossíntese. E daí vocês vão entender que tem várias reações aqui dentro no estroma, que vai dar ATP, ADP, que são reações químicas. Mas tudo isso é para produzir os açúcares, carboidratos, tá certo? Como a sacarose, o amido. Como assim, tia Daisy? Quando a gente come algum alimento, né, algum vegetal, a gente sente o gosto doce. E algumas vezes não sentimos, mas existe açúcar. Exemplo, pessoas que são diabéticas, nem tudo elas podem comer. Às vezes a gente diz, mas ninguém tem açúcar, não consigo sentir que tem gosto do açúcar aí. Mas tem o açúcar que a gente consegue sentir o gosto dele e tem o açúcar que nós não sentimos o doce, digamos assim, mas é um tipo de açúcar presente nesses vegetais, tá certo? Então é através dos tilacoides, do estroma, onde vai captar essa energia e acontecer o processo da fixação do carbono. E nos tilacoides, né, é onde vai receber a luz solar, transformar essa luz solar também em energia química e liberar oxigênio. Vamos recapitular? Fotossíntese acontece nos seres fotossintetizantes, ou seja, autotróficos, aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento. Quais são os exemplos, tia Daisy? As plantas, as algas e alguns seres procariotos, né? Que são alguns exemplos de bactérias. Esses seres, eles recebem a luz solar, que é a energia luminosa, para transformar em energia química. De que forma, tia Daisy? Através da organela, que se chama cloroplasto, ok? Cloroplasto vai estar presente, né, nos vegetais, nas algas e alguns procariontes, tá certo? E dentro deles, como eu citei, tem os amiguinhos, entre aspas, né? Que são essas estruturas aqui, tilacoides, parecendo moedinhas empilhadas. O que é que os tilacoides ajudam aqui nos cloroplastos, os amiguinhos dos cloroplastos? Eles ajudam, recebendo essa energia luminosa, transformando em energia química para a produção do oxigênio. E dentro dele nós temos a clorofila, que é responsável pela pigmentação, tá certo? O verde. E aqui nós temos o estroma, aqui que é responsável pelo processo da fixação do carbono, que vai ao produto, que vai gerar, tia Daisy, aqui, a produção dos açúcares, carboidratos, como por exemplo a sacarose e o amido, tá certo? Tudo isso aqui é o cloroplasto e aqui é a membrana que protege o cloroplasto. Deu para entender? Na dúvida, anota direitinho, tá certo? E na aula online, a tia Daisy explica melhor para vocês, tá certo? Tia, qual é a importância da fotossíntese? Gente, olha só, sem a luz do sol, sem o processo da fotossíntese, é impossível existir vida. Por quê? Porque esses seres, os vegetais, eles necessitam da luz solar para realizar a fotossíntese, que é a sua fonte de nutriente, digamos assim, sua fonte de energia para que esses vegetais eles cresçam, eles se reproduzam, eles possam dar frutos. Então, sem a energia do sol, sem a luz solar, né, é impossível ter vida. Como assim, tia Daisy? Ninguém vai comer só animal. E os animais também precisam do vegetal para comer, não é isso? Então, quando a gente estuda cadeia alimentar ou teia alimentar, nós iremos ver que os vegetais, eles são seres produtores, são os detentores da energia. No início da cadeia, vários animais e os seres humanos, eles necessitam dos vegetais. Por quê? Feijão é plantado, vem do vegetal, o arroz, não é isso? O milho, os vegetais, os legumes, as verduras, as frutas, tudo vem dos vegetais. E eles detêm essa energia, não é isso? Tudo ali, então eles são
produtores. E os que se alimentam desses vegetais são os consumidores. Aí a gente vê aí na cadeia alimentar, consumidor primário, secundário, terciário, tá certo? Então, é essencial. Sem o sol, né, sem a energia luminosa, não tem como existir vida. Por isso que elas são tão importantes, né? São seres autotróficos, como a tia citou lá no textinho na poesia. As árvores são seres autotróficos. Elas são capazes de produzir seu próprio alimento, porque ela recebe e transforma. A gente não recebe, né, a luz solar e transforma essa energia para o nosso corpo? Não. Né? Algumas proteínas elas precisam se desenvolver através da luz solar, mas para nos mantermos vivos, né, e os animais também, nós precisamos comer, na verdade, para transformar e ter energia, vitamina, a gente continuar vivo. Já os vegetais não, é através do processo da fotossíntese. Beleza? Espero que tenham compreendido o que é fotossíntese, tá certo? Na dúvida, anota e na aula a gente tira direitinho. Um outro ponto que a tia Deise quer trabalhar com vocês hoje é sobre o efeito estufa. Tia Deise, eu já ouvi falar, eu acho que já ouvi falar. Efeito estufa, aquecimento global. O que será esses dois? Será que é a mesma coisa? Tem diferença? Então, bora lá. Olha só, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, é algo natural que acontece na natureza. Como assim, tia Deise? Tá lá o planeta Terra, o Sol, tá certo? No planeta... Ó, tia, 100% o planeta Terra, ele recebe 100% essa luz, essa energia do Sol, essa radiação, 100%? Não. É justamente por isso, né? De existir os gases desse efeito estufa, que vai fazer como se fosse uma película protetora. Tia, não tô entendendo. Vou explicar melhor, tá certo? Exemplo. Tem um carro parado na rua, a gente fecha todos os vidros e sai no dia ensolarado, bastante quente. O sol vai bater no vidro e vai aquecer, né, aquele carro. Quando a gente abre a porta do carro, nossa, como tá quente aqui dentro. Ele aqueceu. E o vidro serviu o quê? Ajudou, né, quando veio o sol, para que a radiação, o calor totalmente do sol não entrasse, mas também ele serviu para segurar aquela energia, aquele calor ali dentro. Não foi isso que aconteceu? Então, imagine, o planeta Terra, tá certo? Recebe a luz do sol. Essa luz do sol, ela é distribuída. Como assim, tia Deise? Ó, quando o sol vem para a Terra, parte é refletida na água, nos rios, né, oceanos. Exemplo, se a gente vê uma pocinha de água no chão e bater o sol, não tem hora que meio que dói os nossos olhos, né? É refletido, como se fosse um espelho. Ela é refletida para o ambiente. Vegetais irão absorver através da fotossíntese, né? Os animais também, a gente absorve essa parte da energia solar e vai estar ali, sendo que essa energia que ela é recebida, ela é também devolvida para o espaço, entendeu? Vem a luz solar, faz todo o processo, recebe aqui, ela é distribuída, parte é perdida já no espaço, reflete, então não é 100% que a gente recebe a luz solar, tá certo? É refletido, absorvido, vai para o solo também, então parte dessa energia depois ela é devolvida para o espaço e começa o processo todo novamente. Esses gases que ficam presentes, né, no efeito estufa, eles são essenciais para manter a temperatura da Terra. É, tia? É. Porque esses gases, eles protegem. Lembra do exemplo do vidro? Como se fosse o vidro. Ele protege para que na Terra a gente tenha uma temperatura para que os animais eles se reproduzam, nós também, para que mantenha a nossa temperatura, senão a Terra congelaria, né? Ou ia congelar de vez ou explodia tudo de vez porque entraria todo o sol, não é verdade? Então esses gases eles protegem. Ô tia, qual é o problema do efeito estufa? Aí a gente vem a ação do homem, né, dentro da natureza. De que forma? Desmatamento, o número maior na questão industrial, as indústrias com as queimadas, vários gases são lançados para a atmosfera. Nós vemos a questão do carro, né, que vai queimar esse combustível. Então, todos esses gases, vai acontecer aí, digamos, uma poluição do ar. E o aumento desses gases
faz com que, ó, proteja, fique aqui, esses gases aqui presentes, ó. Então, vem a luz do sol, que já é quente, né? Vai receber. Mas o processo em que as indústrias, o aumento do número de carros, de moto, desmatamento, vai concentrar gases aqui em cima, ó, fazendo com que a radiação que venha aqueça. Essa radiação, ela não vai voltar como deveria para o espaço. Então, isso tá, ó, aquecendo, 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 e isso está ocasionando vários problemas, né? Derretimento de geleiras, mudanças climáticas, dias muito quentes, tá certo? E isso nós chamamos de aquecimento global. É o aumento desses gases na atmosfera, que é o efeito estufa. Tá bom? O efeito estufa é algo natural, é algo da natureza e tem que acontecer de fato para nos mantermos vivos. É essencial o calor, tá certo? A presença do sol. O grande problema é o desmatamento, que faz com que aqueça ainda mais, tá certo? As indústrias, o processo de industrialização, várias fábricas, carros, motos, e aí, ó, no ar é lançado vários gases, fazendo com que ele prenda essa radiação, essa luz solar, e ela não volte como deveria para o espaço. E pode ocasionar vários e vários problemas à humanidade nos anos futuros, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho aqui da aula. Por favor, já façam as anotações com a mamãe, o papai, ou se você estiver estudando sozinho, tá certo? Sobre efeito estufa. Ah, tia, ficou ok. Então, na aula online a gente só tira alguma dúvida, caso alguém tenha. O processo de fotossíntese do mesmo jeito, quem já vai aí fazendo sua organização no caderno, tá certo? Quem são os seres fotossintetizantes, tá certo? Qual é a organela responsável por captar essa energia luminosa, que são os cloroplastos? Quem são os amigos dos cloroplastos, né? Que é o que vai estar dentro. Nós temos 2 e cada um, digamos que é responsável por algo, né? Na fase luminosa, nós vamos ter os tilacoides, que é como se fossem moedinhas, eles vão receber essa energia e transformar, tá certo? E lançar a questão do oxigênio. Dentro dos tilacoides nós temos a clorofila, que é responsável por esse processo da coloração, né? do pigmento verde. E nós temos estroma, tá certo? Que é responsável pela fixação do carbono e transformação em açúcares, carboidratos. Tá bom, meus amores? Espero que tenham compreendido e na aula online a gente tira todas as dúvidas com fé em Deus. Estou ansiosa para conhecer vocês, ver o rostinho de cada um e poder aprender juntos, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!